Essa última música fala sobre navegar com segurança, mesmo que a dor ou a morte não passar, nós estaremos com Cristo na eternidade. E de fato esse é o tema que nós temos desenvolvido aqui ao longo desses domingos, percebendo que somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Esse é um sentimento que nos falta hoje. Essa é a sensação do coração e da mente que deve contagiar todo o nosso ser. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa terra. E pelo fato de sermos peregrinos e estrangeiros nessa terra, todas as práticas, toda a cultura, tudo aquilo que afronta aquilo que devemos praticar, aquilo que deve ser a nossa cultura mediante as Escrituras, deve nos causar muito desconforto. E no primeiro domingo nós aprendemos isto com relação ao ministério. Nós vimos que a alegria do ministério não está nos resultados, até porque o ministério muitas vezes pode trazer dores a nós, pode trazer dificuldades, mas a nossa alegria está no fato de que o nosso nome está arrolado no livro da vida. Então a nossa alegria está em Cristo. Domingo passado nós vimos um paralelo entre o que é o homem e quem é Deus. E vimos lá em Lamentações capítulo 3, que nós seres humanos somos pecadores, somos miseráveis. E nós, por conta disso, merecemos a ira do Senhor, a cólera do Senhor. Mas nós vimos que o nosso Deus é aquele que preenche a nossa esperança. Porque Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, que nos conduz. Por isso nós podemos ter segurança naquilo que realizamos e fazemos neste mundo. Porque ser peregrino e forasteiro nessa terra não é nada fácil. É uma luta constante. E por vezes a nossa fé, ela pode ser abalada por causa disto. E quanto a esse assunto sobre a nossa fé ser abalada, isso ocorre muitas vezes porque nos cansamos de ser crentes. É, isso mesmo. Às vezes nós nos cansamos de ser crentes. Porque é uma jornada difícil, uma jornada dura. Não é à toa que muitos têm abandonado o caminho do Senhor. Porque desistem. Eles desistem dessa caminhada. Mas nós precisamos fortalecer o nosso coração nesse sentido, para irmos adiante, para a glória do Senhor. Eu quero convidá-lo para isto, ler o Salmo número 73. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 28. E nós vamos perceber exatamente o que Deus nos ensina com relação a esta alegria do crente, a esta força que nos move, que nos conduz, que nos impele a permanecermos no caminho e a não abandonarmos e ao mesmo tempo não defraudar ou simplesmente fazer com que o nome do Senhor seja maculado pelas nossas atitudes. Então o Salmo 73, que é um salmo de Asaf, aliás Asaf, ele é o autor quase que completamente do segundo livro de Salmos. Então os salmos de Asaf vão do 73 até 83, onde ele traz muito essa temática do peregrino nessa terra, do crente, do que é servir a Cristo e pagar o preço por isto. E o Salmo 73, ele faz aqui um paralelo, mas não entre o crente e o Senhor Deus, como nós vimos em Lamentações 3, mas ele faz aqui um paralelo entre o crente e o ímpio, e o que isso pode gerar no nosso coração. O Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura,
Do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, pois, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Irmãos, esse é um dos salmos mais impactantes que nós encontramos na palavra de Deus. E os salmos, eles possuem uma característica muito grande, muito boa. Porque quando nós lemos os salmos, ao contrário de outros textos da palavra de Deus, porque estamos falando aqui de gênero literário, ou seja, o gênero do texto, e a Bíblia vai trazer alguns deles, como narrativa, por exemplo, onde encontramos ali o registro da trajetória do povo de Deus, ou mesmo textos doutrinários, quando nós encontramos ali a doutrina pura sendo trazida como ensino, ou quando nós olhamos um texto que fala sobre profecia, e a profecia então ela tende a mostrar que nós precisamos nos apegar cada vez mais ao Senhor, ou na linguagem apocalíptica, como o Apocalipse de João, ou algumas partes do livro de Daniel, quando a mensagem é a nossa vitória no Senhor, somos vitoriosos no Senhor. Nós encontramos também poesia nas Escrituras, e os Salmos é um livro de poesia. Os Salmos é um livro de cântico. E talvez uma das características preciosas da poesia é que a estrutura, a maneira como ela é escrita, nós, muitas vezes, com muita facilidade, nós nos sentimos inseridos nessa poesia. É como se nós mesmos fôssemos o autor daquela poesia. Fala dos meus sofrimentos, das minhas lutas, fala daquilo que vem à minha frente, como eu devo agir. Eu me sinto ali, eu estou ali naquela poesia. E eu creio que o Salmo 73, ele traz com muita honestidade a crise da fé. Irmãos, o crente passa por crises, ele passa por problemas na sua fé. A questão não é passar pelas crises, mas é o que ele faz como resultado desta crise. É o depois, é a maneira como ele age, é a maneira como ele se comporta. Ele passa pela crise, mas de fato o que interessa ao nosso Deus misericordioso e gracioso é a maneira como eu reajo a esta crise que se instaura no meu coração. Os salmos possuem essa característica de mostrar o quanto somos humanos. Nós suamos, nós sangramos, nós nos iramos e nós temos muitos sentimentos que brotam do nosso coração.
E dentre estes, nós encontramos a crise da fé. E os salmos então mostram como nós devemos nos comportar, a exemplo daquilo que Asaf nos ensina. Portanto, este Salmo 73, ele vai fazer um paralelo entre a minha fé e as circunstâncias em que eu vivo, ou seja, o que eu creio das Escrituras e o ambiente onde estou. Quando eu falo ambiente, não estou falando de um ambiente específico, mas eu estou falando no fato de que nós estamos no mundo. É por isso que Jesus, ele orou ao Pai pedindo para que o Pai nos livrasse do mundo, fizesse com que tivéssemos uma trajetória segura neste mundo tão vil. E como a palavra de Deus fala, ele jaz no maligno, o mundo jaz no pecado, o mundo jaz no regaço de Satanás, o mundo, ele conspira contra nós. Tudo que o mundo oferece, através da mídia, através das conversas, através da ciência, o mundo nos oferece aquilo que nos afasta do Pai. E é nesse sentido que nós precisamos olhar com muita firmeza para aquilo que Asaf nos ensina. E eu acredito que este salmo, ele está muito ligado àquela palavra do Senhor Jesus, quando ele disse: onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. É simples. O tesouro nos traz alegria, nos traz tranquilidade, nos traz aquela sensação de segurança, e é verdade, essas sensações são naturais com relação ao meu tesouro. Então, onde está o meu tesouro? Ali estará o meu coração. O problema então não é o tesouro, mas é onde ele está, porque ele vai atrair o meu coração. É por isso que esse salmo, ele vai, eu repito, falar dessa fragilidade da fé, mas essa fragilidade que é capaz, pela ação do Senhor, de robustecer, de se fortalecer pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E é por isso então que nós encontramos aqui no verso 1, a primeira declaração, e Asaf possui esse cuidado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em mostrar quem é o Senhor. Por isso no verso 1 ele dá esse brado dizendo: com efeito Deus é bom para com Israel. Ou seja, Deus é bom para com a sua igreja, Deus é bom para com o seu povo, para com os de coração limpo. Essa expressão coração limpo, ela vai além do simples fato de eu ter na minha vida a luta pela santificação. É também uma expressão para falar do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo do Senhor, daqueles que dependem dele, daqueles que estão em comunhão com ele. Por isso ele está dizendo: o nosso Deus, ele é bom. E essa expressão demonstra como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus é Pai, como Ele cuida de nós. É por isso que, de imediato no verso 2, e essa é uma característica da poesia judaica, ele faz um paralelo contrastivo, ou seja, ele mostra o contrário, porque ele diz: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. De imediato ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O que Asaf está dizendo é: o Senhor Deus, Ele é bom, nele temos a vitória, nele nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, nele temos alegria, porque Ele é bom. Agora, quanto a mim, e aí é o problema, porque tiramos os olhos do nosso Deus e olhamos para nós mesmos, e Asaf então reconhece: quanto a mim, eu quase tropecei, eu quase caí, eu quase saí, desviei os meus passos do caminho do Senhor. E vejam que aqui percebemos este contraste do caráter de Deus, e ao mesmo tempo esse caráter que é firme e justo, com esse caráter do homem que é inconstante, injusto, frágil demais. É por isso que esse salmo é uma bênção, porque ele vai mostrar quem o Alfredo é e como ele deve lutar no Senhor contra essas questões. E aí nós vamos perceber o desenvolvimento de uma crise que vai do verso 3 ao verso 16. E essa crise, ela começa com um sentimento.
Porque o que levou Asaf a escrever sobre esta crise do coração humano? O que levou Asaf a perceber que os seus pés quase resvalaram, ele quase tropeçou, ele quase abandonou ao Senhor para se entregar de corpo e alma ao mundo? Qual foi o sentimento inimigo que tentou destruir o seu coração? E é exatamente isso que nós vamos encontrar no verso 3. E olha só que expressão triste. Ele diz assim: pois eu invejava os arrogantes. Eu tinha inveja dos mundanos. Eu tinha inveja daqueles que viviam uma vida dissoluta de pecado. Eu invejava esses arrogantes, porque eles prosperavam em tudo que faziam. Eles prosperavam na riqueza, que é o foco aqui, mas eles também prosperavam mesmo diante do seu pecado. Eles eram felizes, se divertiam, era gente que vivia alegre o tempo todo, fazia o que lhe dava na telha. Eles estavam inseridos, o corpo e a alma, o coração e a mente nesse mundo. Eu tive inveja disso. Eu invejei isto. E quando nós falamos em inveja, essa expressão, ela pode significar também ciúmes. É algo muito forte no nosso coração. Porque, irmãos, o que é inveja? Inveja é uma tristeza. É uma tristeza por aquilo que o outro tem e eu não tenho. Inveja é aquele sentimento frustrado de possuir ou viver exatamente como o outro. A vida dele é melhor que a minha, eu desejo a vida dele, eu desejo os bens dele, mas eu não os posso ter. Isso gera em mim um tremendo conflito no coração, uma tristeza profunda. Isso é inveja. É não olhar para aquilo que possui, é não olhar para aquilo que se é, mas é olhar para o vizinho. Há uma expressão muito comum que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, o cônjuge do vizinho é mais bonito, a casa do vizinho é mais bonita, as festas do vizinho são mais divertidas, as noitadas que eles têm nas boates, nos ambientes que estão longe da presença do Senhor, é muito mais interessante. Ele sonega imposto, e ainda por cima, o meu vizinho é mais rico do que eu, ele prospera mais do que eu, e isso pode gerar no meu coração inveja. Ou seja, meus amados irmãos, Asaf nos dá aqui um ensino muito precioso. Ele está dizendo que o que nos arrasta para o mundo, o que nos leva para o mundo, o que nos arranca do ambiente da igreja do Senhor, e veja que não é Deus quem o faz, porque Jesus mesmo, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Somos nós que nos arrancamos. Começa com a inveja. Eu começo a invejar os ímpios, porque a vida deles é melhor que a minha. É isso que o Salmo está dizendo. Não há o que negar. Olha só, vejam só o alvo dessa inveja. Nós vamos encontrar isso a partir do verso 4. O que Asaf invejava? E nós vamos encontrar isso muito claramente. Primeiro, uma vida muito fácil. É o que nós encontramos nos versos 4 e 5. Ele diz: para eles, para os ímpios, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Em outras palavras, Asaf está dizendo mais ou menos o seguinte: esse povo parece que é mais saudável, ele é mais alegre, ele é mais atirado. E nesse sentido, eu percebo também que eles não possuem dureza na sua vida, porque eles são livres para fazer o que quiserem. Eles podem adulterar e não lhes acontece nada. Eles podem fraudar e não lhes acontece nada. Eles não precisam dar duro, porque se alguém é honesto, o seu trabalho se torna duro e pesado para que ele ande segundo a lei dos homens, conforme nos ensina Romanos capítulo 13. Mas eles parecem que são mais tranquilos com relação a isto. E o que salta aos meus olhos é que eles prosperam nisto. Então, a inveja que Asaf nos coloca é pelo estilo de vida que essas pessoas têm.
pelo tipo de dinheiro e diversão que eles têm. E Asaf também vai falar que houve no seu coração, olha que coisa triste, mas isso mostra que o nosso coração é muito frágil, ele é muito inconstante, o nosso coração é enganoso. Asaf nos diz que também o crente pode sentir inveja da vida de pecado que essas pessoas levam. E nós vamos encontrar isso do verso 6 ao verso 11. E aqui então Asaf nos diz mais ou menos o seguinte: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Em outras palavras, Asaf está dizendo: olha só que relação bonita, que relação desejável, que relação maravilhosa, onde eu poderia também usufruir dessas práticas. Ele fala da soberba e a violência. Essas pessoas, elas possuem violência no seu coração e elas não estão nem aí. Elas podem trair, elas podem enganar, elas podem mentir, elas podem agir com violência e parece que nada os toca. Asaf também fala da maldade dos ídolos no verso 7. Essa expressão, os olhos saltam-lhes da gordura, isso pode significar alguém bochechudo, assim mais ou menos como eu, não é? E os olhos ficam meio escondidos, então ele arregala para ver. Mas isso aqui também pode ser uma expressão idiomática muito interessante. Essa expressão, os olhos saltam-lhes da gordura, é como se eles arregalassem os seus olhos para a maldade, sentindo prazer nisso. Do coração brotam-lhes fantasias. A palavra traduzida por fantasias é literalmente ídolos. Do coração saltam ídolos. Eles são idólatras naquilo que fazem. Quando Asaf olha para a língua, a fala dessas pessoas, no verso 8 diz que eles usam de malícia e altivez. E no verso 9 diz que eles falam contra os céus. E a sua mensagem, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida se espalha por essa terra como uma praga. E o servo de Deus olha então para isso e começa a sentir inveja. Porque não apenas isso ocorre, mas no verso 10 diz que eles são populares. Eles possuem popularidade, por isso o verso 10 diz assim: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Então, e vejam bem, eu sou crente, e eu percebo que quando estou com alguns conhecidos, colegas de trabalho, eu sou o chato. Popular é o outro. Popular é aquele que convida para as baladas, que tem muito dinheiro e que está entregue aos vícios. Ele possui seguidores. Eu estou ali e as pessoas olham para mim como um extraterrestre, ou seja, numa linguagem bíblica, como um estrangeiro, como um forasteiro. Eu sinto inveja da popularidade dessas pessoas. E agora vem o ápice dessa inveja. Eles não temem a Deus. Eles não estão nem aí para o Senhor. Eles não estão nem aí para o que a Bíblia diz. No verso 11 diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Ou seja, que vida boa, porque não fica aquela coisa massacrando o coração, a mente. Isso é pecado, você não pode fazer isto, você tem que preservar a sua integridade, e aquilo fica martelando. E aí então o crente no Senhor Jesus olha para estes ímpios, que são livres, e podem fazer tudo o que querem, e não estão nem aí para Deus. Eles até acreditam em Deus, mas Deus é uma coisa muito, muito distante, é uma coisa muito longe, é algo que deve ser apenas apreciado, talvez pelos olhos da razão ou do coração, mas eles não estão nem aí. Deus não sabe nada, não há conhecimento no Altíssimo. Deus, Ele de certa forma vai receber a todos com muita tranquilidade. Podemos viver estas práticas do pecado. E vejam, irmãos, que alerta importante, porque o crente, ele também pode invejar o pecado do ímpio. E isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Não somos imunes. Viu como o salmo é maravilhoso para mostrar de fato quem somos?
Parece que ele vai no centro do nosso coração. E aí então Asaf, ele resume suas palavras dizendo: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Esse é o ímpio. É o ímpio que peca e não tem nenhum sentimento de culpa, nenhuma culpa assola o seu coração. Ele é livre para pecar, ele é livre para fazer o que quer, para se divertir, para enriquecer. E esse ímpio, mesmo nestas práticas contra Deus, parece que Deus não os castiga. Parece que tudo está bem. E eu senti inveja disso. Eu invejava isto. Eu queria isto para mim. Eu já estava cansado desta vida com Deus. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesta crise de fé, a partir do verso 13. Olha só esses 4 versículos como são como uma bomba no peito de um crente. Diz assim: com efeito, veja só a expressão, com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Por que até agora eu mantenho essa santidade que é contra a natureza humana? Por que eu mantenho essa rigidez das escrituras? Isso não vale nada, isso não tem efeito nenhum. Eu não me diverti, não aproveitei o mundo, não conheci as aspas, aliás tudo é aspas com relação ao mundo, as benesses do mundo. Por que eu vivi essa vida presa, essa vida isolada, essa vida agrilhoada, quando eu me percebo tão preso, tão acorrentado? E olho para os ímpios e eles são como aves que voam com liberdade. Então foi inútil ser crente. Não valeu a pena viver esta vida de santidade. E vejam só o verso 14, ele diz: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. O Senhor Deus, Ele está ali, com aquele olhar, os seus olhos vermelhos de ódio, e Ele está me controlando. E o Senhor Deus é aquele que não está nem aí para os ímpios. É como se Deus dissesse: não, os ímpios deixa lá eles se divertirem. Meu alvo é você é que é crente. Então eu vou te cercar, eu vou te aprisionar, eu vou fazer com que você se torne cada vez mais escravo. Aliás, escravo é a expressão muito comum na palavra de Deus, escravo de Deus. E aí então o crente começa a dizer: mas rapaz, eu só sofro, é só pancada, e eu fico lutando contra isso, e a minha natureza me leva para o outro lado, e eu vejo os meus conhecidos todos se divertindo, e eu percebo que para mim só há sofrimento. Não, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais viver isto. E nesse sentido, nós vamos encontrar nesta crise de fé, essa luta entre o meu conhecimento das Escrituras e a prática ou a minha vida. Por isso ele diz no verso 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Veja que isso aqui não é uma afirmação positiva, isso aqui é uma crise. Ele está dizendo assim: meu Deus, eu estou pensando em praticar o pecado, em abandonar o teu caminho, em olhar para o Senhor e ver o Senhor como um Deus malvado, um Deus caprichoso, um Deus que só me coloca em sofrimento. Mas eu sei que se eu fizer isso, eu vou contrariar tudo aquilo que conheço. E aí então no verso 16, a sua crise aumenta, porque ele diz assim: em só refletir para compreender isso, ou seja, só em pensar nisto, pensar nessa luta interna do meu coração, pensar nessa inveja dos ímpios, desejo de fazer o que eles fazem. Ele disse: refletir sobre isso é algo muito pesado para mim, eu não consigo. Ele diz: achei muito pesada a tarefa para mim. E vejam que este salmo, ele no verso 2, ele começa a falar sobre os pés que quase se desviaram. E no verso 16 ele conclui dizendo: essa tarefa é pesada para mim, eu não suporto mais, não há como vivenciar isso. Eu estou louco para pecar, eu estou louco para me divertir, eu quero ser rico como eles são.
E isso gera em mim um grande conflito. Você já passou por isto? Você já sentiu vontade de cometer um pecado, sabendo que aquele pecado iria afastá-lo conscientemente do Senhor? E você disse assim: não custa nada fazer, não custa nada experimentar. E aí então se vive essa luta. Agora percebam, irmãos, que o problema, e é isso que é precioso, o problema não é Deus. O problema não são as Escrituras Sagradas, que estão sempre em nosso favor. Não é a lei de Deus que nos protege. Não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O problema não está aí. O problema não está nos ímpios, que vivem sempre alegres, festejando, dançando, pulando, enriquecendo. O problema não está aí. Esses versos que nós acabamos de ler, esses versos do verso 13 ao verso 16, mostram que o problema está aqui, ó, no meu coração. Eu é que luto. A luta está em mim, porque eu sou aquele camarada do verso 2, que está propenso a se desviar. Eu sou aquele camarada do verso 3, que inveja os arrogantes. Por isso a luta está em mim. E Asaf reconhece isso, ele diz assim: é muito pesado para mim. Não dá por mim mesmo vivenciar estas crises. E quando nós chegamos a esse ponto, eu creio que aí é o momento da decisão. Porque é nesse momento que muitos que viveram a comunhão do Senhor o abandonam deliberadamente, cinicamente, e não estão mais nem aí para Deus. E a lembrança que eles têm do Senhor, por um lado, se reflete numa igreja legalista, numa igreja pesada, numa igreja cuja estrutura me aprisiona. E aí, nesse sentido, para de alguma forma aliviar a consciência, eu começo a construir um Deus que não é o Deus da Bíblia. Aliás, a visão que se tem desse Deus que é carrasco, etc., não é o Deus da Bíblia. Mas aí também, quando eu estou já no mundo, eu começo a construir uma outra imagem do Senhor. E aí eu olho para esse Deus como um Deus, não, Deus de alguma maneira me aceita, é tão bom. Deus é bom para mim quando consegue alguma coisa na vida, às vezes até por conta do pecado. Deus é bom, e insere Deus naquilo onde Ele não está. Então esse é um dos caminhos que esse coração toma. Mas o verso 17 muda o cenário. Esse cenário de destruição, esse cenário de inveja, esse cenário de irracionalidade, de um coração que está perturbado. No verso 17 nós encontramos aqui o ponto de mudança. O verso 17 diz assim: até. Eu estava nessa crise, até. Eu vivenciava essa inveja, até. Eu vivenciava esse desejo desenfreado de viver como as pessoas do mundo, até que entrei no santuário de Deus. A palavra santuário de Deus é uma expressão muito clara no Velho Testamento, significa, sabe o quê? Não templo. O ponto aqui não é o prédio onde ele entrou, onde Asaf entrou. Aqui é o ambiente. Asaf diz assim: eu pensava tudo isso até um determinado momento, quando eu fui a um culto. Quando ali o Senhor falou ao meu coração. Naquele ambiente, ou seja,
A palavra santuário aqui significa esse ambiente de culto. É exatamente isso que Asaf está dizendo. É óbvio que Asaf se refere ao culto no Velho Testamento, com os seus sacrifícios, com a leitura das Escrituras, com a pregação da palavra, com todos aqueles rituais que prefiguravam a Cristo. Mas o centro do culto no Velho Testamento, mesmo que sombra, era Cristo. Assim como o centro do culto no Novo Testamento, da Igreja do Senhor, após a vinda de Cristo, também é o Senhor Jesus. O culto é Cristo, é a adoração, é a centralidade. É por isso que Asaf ressalta aqui, meus amados irmãos, a importância do culto. Porque às vezes nós olhamos para o culto apenas como um momento de reunião, como um momento onde alguém vai dar uma palestra interessante. Se eu concordar bem, se eu não concordar bem também. Então o culto é assim, eu vou lá para ouvir um camarada falar. Não, culto é algo que eu presto ao meu Deus. Culto sou eu que realizo. O pregador não pode cultuar por você. Os presbíteros não podem cultuar por você. Culto é algo que eu ofereço ao meu Senhor. É esse ambiente onde eu falarei a Ele e Ele falará a mim. É por isso que o momento do culto não é momento para especulação mental, mas é momento de adoração. É momento de abrir o coração e ouvir aquilo que o meu Deus amado tem a me dizer. Esse recado tão importante que Cristo tem à minha vida, para que eu possa ter uma semana debaixo da bênção do Senhor. Culto é muito mais do que nós imaginamos. É óbvio, irmãos, é claro que Deus não fala apenas ou está restrito ao culto. Vimos semana passada que Jeremias, por exemplo, ele não estava num culto quando ele disse: devo trazer à minha memória aquilo que deve me dar esperança. E ele fala então das misericórdias de Deus. Ele não estava num culto, ele estava sozinho, talvez no deserto, desterrado. Mas Asaf traz aqui algo também muito precioso, que é esse significado do culto na minha vida. Ele diz: eu vivia todas essas confusões, esses conflitos, até que eu fui ao culto, até que eu entrei no santuário de Deus, na presença do Senhor. E nesse momento então eu pude vivenciar um pouco o significado da adoração, da exortação do Senhor, da edificação da vida, onde no nosso contexto Cristo é o centro. Ou seja, eu tive contato com esta aliança, com esse pacto de Deus que se reflete no culto. Interessante isto, porque apenas numa expressão encontramos aqui uma carga doutrinária muito profunda. Porque aqui é um salmo. Asaf não vai descrever teologicamente o que é o culto. Isso está lá está no Pentateuco e em algumas doutrinas do Novo Testamento. Mas aqui, quando ele fala até que entrei no santuário de Deus, ele diz até o momento em que eu cultuei ao Senhor. Por isso o culto também é momento de retificar a vida. O culto é um momento onde eu, ouvindo a palavra do Senhor e também falando ao Senhor através da música, da leitura da palavra, das orações, eu posso também cada vez mais retificar a minha vida. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que o culto é um momento especial na vida do crente na semana. É por isso que a alegria do Senhor deve ser maior num culto. Quando eu estava na sala dos novos convertidos, falando sobre a alegria do Senhor no culto, eu trouxe um desafio muito pesado para eles. Foi muito interessante, até engraçado. Eu disse: olha, se dia de domingo é a decisão Brasil e algum outro país, Brasil e Argentina. Aí vai ficar todo mundo triste, porque a Argentina vai ganhar. Então, Brasil e Inglaterra. E o Brasil ganha. Aí você coloca aquela camisa, permanece com aquela camisa amarela, né? Domingo. Agora eu vou para a igreja. Aí você chega na igreja e você canta com mais fervor. Você está explodindo de alegria. Ouvindo as pessoas lá e soltando fogos e se alegrando. Eu quero dizer a você que isso não é pecado. Pelo contrário, faça isto. Isso é lícito. Podemos nos alegrar sim com questões que supostamente pertencem a este mundo. Nós precisamos compreender sobre a graça comum de Deus. É por isso que o crente pode sim ouvir música popular, ele pode ir ao cinema, ele pode ir ao teatro,
porque a graça comum do Senhor se espalha por essa terra. O crente não pode viver uma exclusividade que não é bíblica. Ele pode sim se alegrar, mas eu disse para aqueles alunos, mas tem um detalhe: se no momento do culto, a alegria da vitória do Brasil for maior do que a alegria de você estar na presença do Senhor, então você está carregado de ídolos. Porque a sua alegria não é o Senhor. A sua alegria é o jogo. E é nesse sentido que nós compreendemos a importância do culto. Porque deve ser muito melhor do que a vitória do Brasil numa Copa do Mundo. E olha que a alegria da vitória do Brasil numa Copa do Mundo é uma alegria muito grande. Mas a alegria do Senhor, de estar ali, renovando a minha vida diante do Senhor, deve ser maior do que estas práticas. Tudo deve estar em segundo plano. Eu devo buscar o reino de Deus e o restante deve estar em segundo plano, usufruindo também da graça comum de Deus, espalhado nesse mundo, através das artes, do trabalho, do entretenimento, seja o que for. É assim que devemos viver. E foi nesse ambiente que Asaf compreendeu algo que lhe era tão distante. Ele disse no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, eu comecei a cultuar ao Senhor, e eu atinei com o fim deles. Isso é maravilhoso, porque mais uma vez, irmãos, com muita propriedade, este salmo nos mostra que a crise de fé é o meu coração, não é Deus. Não é o Senhor, mas é o meu coração. E aí então nós percebemos que Asaf, contemplando os irmãos, todos ali cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, vendo os sacrifícios, ele disse, Senhor, agora eu descobri, agora eu estou vendo o fim trágico destes ímpios que me parecem tão livres. E aí então Asaf começa a construir aqui no seu salmo, há uma guinada, e ele começa a rebater todas as questões anteriormente tratadas, ou seja, quando ele olhava para a saúde, para a tranquilidade, para esse rico que ele com a sua língua, ele trazia injúrias ao céu e espalhava o seu pecado sobre a terra. Ele começa agora a tratar cada item, dizendo, de fato, a realidade é que estas pessoas, elas são presas, elas são miseráveis, elas estão contra ti, e o Senhor está contra elas. Essa é a reviravolta maravilhosa. Foi nesse ambiente que ele viu a verdadeira situação. E aí nesse sentido nós encontramos a partir do verso 18, ele diz, tu, ó Deus, certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho. E lembram-se lá sobre quando Asaf fala das fantasias, desses ídolos, veja só, ele está rebatendo isso aqui. Ele diz o seguinte, como ao sonho quando se acorda, ou seja, eles de fato viviam um sonho, mas era um sonho que ao acordar, iriam vivenciar um pesadelo. E diz, ó Senhor, ao despertar desprezarás a imagem deles. Aquela palavrinha lá traduzida por fantasias, que significa ídolos. Asaf está dizendo, o Senhor certamente vai desprezar essas pessoas. Nesse sentido, Asaf está dizendo, agora eu entendo, estes que parecem tão alegres, tão felizes, na verdade são miseráveis, porque estão debaixo da ira do Senhor. É por isso que Asaf, ele começa agora a perceber tão claramente o que esse Deus está revelando ao seu coração. Por isso no verso 21 ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Que palavra forte e profunda, uma palavra dura, mas ele está dizendo mais ou menos o seguinte, quando o meu coração estava amargo, quando as minhas entranhas estavam comovidas, desejando o mundo, eu era como um bruto,
Eu era como um ignorante, e essa palavra traduzida por ignorante é literalmente eu estava sem conhecimento. E nós sabemos que a palavra conhecimento no Velho Testamento também significa amor. Então o que de fato Asaf está dizendo é: ó meu Deus, eu não te amava naquele momento. O problema é que o alvo do meu amor, do meu conhecimento não era o Senhor. Por isso ele diz, eu era como um irracional à tua presença. Ou seja, literalmente dizendo, eu era como um animal, uma besta fera diante do Senhor. Irmãos, vamos falar o português claro aqui? Vamos falar o português claro? O que Asaf está dizendo é o seguinte: Senhor, como eu era burro. Como eu pude ser tão ignorante assim? Como eu não pude ver de fato quem é o Senhor? Eu era um bruto. Porque agora, Senhor, eu sei quem Tu és. Eu sei o que significa ser um crente. Sabe o que significa ser um crente, meu Deus? Verso 23. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Oh meu Deus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Deus que me ama. Quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo que eu só cheguei até aqui porque Tu és um Deus de amor. Como eu pude olhar para Ti como um Deus impassível, um Deus que não estava nem aí para os ímpios? Não, agora eu percebo que Tu és zeloso para com o Teu nome, e esses ímpios, se não se converterem, eles vão amargar profundamente a sua trajetória. Por isso eles precisam correr para debaixo da Tua misericórdia. Quanto a mim, eu estou seguro. Tu és o meu Pai, Tu és aquele que me conduz pela mão, Tu és aquele que me cobre de misericórdia, de graça e de amor. Eu sou Teu filho. Senhor, eu fui burro, eu fui um animal, eu não Te amava, porque como é que eu pude pensar aquilo, invejando os ímpios, quando na verdade não pude contemplar aquilo que Tu és? Por isso eu vou descobrir que a minha luta na vida cristã, ela não é minha, ela é de Cristo. Por isso eu falo, o problema não é o Senhor Deus, o problema não é a igreja, o problema não são os crentes, o problema sou eu, são os meus referenciais. Eu preciso olhar para Deus e descobrir quem Deus é na minha vida. Eu vou descobrir que Deus não é carrasco, Ele não é um Deus irado com os seus olhos cheios de sangue olhando para mim, mas Ele é um Deus que me ama, é um Deus que me protege, é um Deus que me conduz. É mais ou menos como se você fosse transferido para uma repartição e alguém dissesse assim: rapaz, cuidado com aquele chefe. Mas por quê? Rapaz, porque aquele camarada lá é o cão chupando manga. É brabo. Cara, é chato. Você vai viver os piores momentos da sua vida. Aí o camarada então vai se aproximando daquele chefe, já pensando: rapaz, eu não sei se eu dou um respostão para ele, se eu me submeto. E aí você já gera aquela crise, aquele estresse. E aí você chega à secretária: você pode me anunciar, por favor, o chefe? Pois não. E agora, né? E aí então, pode entrar, esse agora. Eu não sei o que eu faço, se eu dou um respostão. E quando você entra, aquele camarada abre os braços: meu amigo, venha cá, me dê um abraço. Que bom que você está aqui. Certamente eu quero te respeitar muito. Aliás, vamos fazer o seguinte: eu quero te convidar para jantar nesse final de semana. Você pode ir com a sua esposa. E você: hã? O senhor é o meu chefe? Sou. Tá bom. E quando você vai no final de semana, você chega lá, aquela família te recebe com carinho, na refeição, dizendo: olha, o que você precisar de mim, eu quero trabalhar juntos, vamos construir junto essa empresa. Nós compramos até um presente para você. Eu percebi que o seu computador já era meio antigo, então eu tomei a liberdade de comprar aqui esse computador, último modelo aqui, extra fino, para você utilizar. Qualquer coisa, já também tem um pendrivezinho aqui para você utilizar. Isso é um presente nosso. Eu comprei, vi numa loja, pensei em você. Eu disse assim: mas esse cara nem me conhece e já me trata assim. Tenho certeza absoluta que na segunda-feira, quando você for à repartição, você faz de outro jeito. Você vai leve. Porque diz assim: esse patrão é gente fina, esse patrão é gente boa.
Vai ser muito bom trabalhar com esse camarada. E além disso, você começa a ouvir os testemunhos ali ao redor. E as pessoas dizem assim, o quê? Esse aí? Não, ele é um homem muito humano, ele é muito bom. Olha, ele me ajudou muito. E aí você começa a perguntar, mas por que aquele camarada, aquele prego, me disse estas coisas? Aí você vai descobrir que o tal prego que havia dito que o patrão não prestava, era um ladrão. Foi pego no roubo. Teve que ser demitido e o chefe, obviamente, foi duro com ele. Ah, então o problema não é o patrão, o problema é ele. É exatamente isso que Asaf nos mostra aqui. O Senhor Deus não muda. O Senhor Deus é o Deus misericordioso, é o Deus gracioso. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala que o jugo de Deus é suave e leve. João nos fala que os mandamentos do Senhor não são pesados, são leves para nós, porque basta olhar para quem Deus é e o que Ele faz por mim. O problema é que nós olhamos para Deus como um padrasto que nada tem a ver comigo e só quer espizinhar a minha vida, quando as Escrituras mostram que Deus é Pai, enviou o Seu Filho para morrer em meu lugar, Ele me ama e Ele quer o melhor para mim. Por isso a solução da crise é só compreender quem de fato é o Senhor. E é exatamente isso que ele diz, eu era bruto, ignorante, eu não te amava, eu era um animal. Mas agora eu reconheço que eu estou contigo, tu me guias, tu me proteges. Por isso no verso 25, respondendo àquela expressão de que os ímpios, quando diz que contra os céus, no verso 9, desandam a boca e a sua língua percorre a terra, quando os ímpios espalham pela terra o seu pecado, tentando atrair aqueles que são de Deus, inclusive, nós encontramos Asaf quando se refere ao céu, e quando ele se refere ao Senhor, no verso 25, ele diz, quem mais tenho eu no céu, este céu que os ímpios querem destruir, não há outro em quem eu me compraza na terra. Ou seja, os ímpios podem espalhar o seu estilo de vida, mas o meu prazer está no Senhor. Sabe, irmãos, como peregrinos e forasteiros nessa terra, precisamos colocar os valores de Deus no nosso coração. Eu quero repetir várias vezes isso. O problema não é Deus, o problema não é a igreja, o problema não são as Escrituras, o problema é o meu coração. Porque Deus não muda. Se o nosso Deus é um Deus de misericórdia, então é o meu coração que está doente, embrutecido. E ele precisa ser retificado pelo Senhor. No verso 26 ele traz uma expressão de total entrega a Deus. No verso 26 ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Estes ímpios, eles buscam somente o prazer, a saúde e a riqueza. Não há nenhum problema em eu buscar estas coisas, mas elas não são prioridade na minha vida. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, ainda que eu sofra, eu reconheço algo importante na minha vida. Deus não é o Deus impassível, nem o Deus carrasco, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é o melhor que eu tenho, é o sublime no meu coração. Porque quem está em crise de fé precisa reconhecer de fato quem Deus é e o que Ele faz na minha vida. A minha herança é Deus, não são as riquezas. Elas podem até vir, eu posso até trabalhar para obtê-las, nenhum problema com relação a isso, mas lembra do exemplo que eu dei no culto? O Brasil pode ganhar e isso ser alegria no meu coração, mas não pode sobrepujar a alegria da presença do Senhor. A mesma coisa aqui. Eu posso até buscar essas riquezas, mas posso não consegui-las. Eu posso ter a minha saúde totalmente abalada, mas o Senhor me fortalece, o Senhor me sustenta, o Senhor é aquele que mantém o meu coração reto, o Senhor é a minha herança para todos sempre. E aí nesse sentido Asaf conclui, da mesma maneira como ele começou este salmo, nos versos 1 e 2. Porque nos versos 1 e 2 ele diz, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ou seja, para com os crentes. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou seja, quase que eu escorrego. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Nos versos 27 e 28, ele conclui, isso é um estilo literário muito comum, ele fecha da maneira que começa, ele diz assim, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar
todos os seus feitos. E isso contrasta com o quê? Com o verso 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Estes ímpios terão a sua paga, não porque Deus é mau, mas porque eles mesmos merecem isto. Quando o Estado coloca uma pessoa na cadeia, não é porque o Estado é mau. Aliás, o Brasil é tão bonzinho, né, nesse sentido, mas isso é outro assunto. Mas quando o Estado coloca alguém na cadeia, não é porque o Estado é mau. É porque ele merece isto, ele foi conduzido a isso. A mesma coisa aqui. Estes ímpios trazem para si, se não se arrependem, se eles não se colocam debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, eles serão destruídos. Por isso, Senhor, eu agora sou inteligente, eu não sou mais burro. Bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Enquanto os ímpios proclamam sobre o seu pecado, eu quero proclamar sobre esse Deus que é bom e que me ama. Esse Deus que me constrói. Esse Deus que é tudo para mim. E nesse sentido eu quero concluir, amados, peregrinos e forasteiros nessa terra, trazendo algumas aplicações com relação a isto. A primeira delas é o seguinte: em nossas crises de fé, eu estou repetindo isso, acho que pela 8ª vez nesse sermão, o problema não é Deus. O problema são as inclinações do meu coração. Pense nisto. Pense nisto. Em segundo lugar, nós precisamos compreender quais são os valores e as pretensões de um peregrino e forasteiro nessa terra. Nós precisamos compreender que a vida do crente é melhor e muito do que qualquer ímpio que tenha uma vida considerada tranquila. Porque se somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós temos uma passagem de no máximo 100, 110, 120 anos. Isso é nada. E estaremos por toda a eternidade com o nosso Deus. É tão importante perceber que o Senhor Deus fala ao nosso coração de tantas maneiras e em tantos lugares. E dentre estes encontramos este culto que prestamos ao Senhor. Percebemos que Deus nos ama, Deus valoriza o culto que Ele mesmo instituiu. Embora, repito, o Senhor Deus também possa nos conduzir em outros ambientes. Mas Asaf faz questão de mostrar que isso acontece no santuário do Senhor. E eu preciso também compreender em último lugar, em quarto e último lugar, que o sofrimento do peregrino será recompensado no seu retorno à pátria. Nós não estamos indo, estamos retornando para a nossa pátria celestial. Portanto, esse tempo aqui é um tempo muito pequeno. E de fato, irmãos, ser crente não é fácil. Mas quando eu olho para o Deus que me ama, o Deus que me conduz, e olho para o que Ele tem preparado, as Escrituras dizem: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Você pode imaginar isso? É inenarrável, indescritível o que Deus está preparando para mim, um pecador miserável, com esse coração que por vezes é frouxo diante do Senhor. Deus faz isto porque Ele é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor. Isso já seria o bastante para nós nos alegrarmos diante de Deus. Mas nós sabemos que a nossa alegria, ela também é fortalecida na pessoa de Cristo, o Senhor da nossa vida, o nosso querido, o amado que morreu na cruz. E para mim é gratificante ao mesmo tempo, gera no meu coração comoção quando eu sei que Cristo, ao morrer na cruz, como Deus que Ele também era naquele momento, Ele pensou no meu nome em particular. Eu estou morrendo pelo Alfredo Ferreira de Souza. Eu estou morrendo
no lugar de Márcia Vestim Camargo César. Eu estou morrendo no lugar de Jorge Romano. Você pode imaginar isso na mente do Senhor Jesus? Ele não veio aqui, morreu e depois disse, bom, vamos lá, aproveitem. Não, ele pensou em cada um. Nós estávamos no Senhor. Há amor maior do que este. Por isso a minha oração, irmãos, é que, por um lado, você que está firme no Senhor, mas tem percebido que as lutas são tão grandes. Em primeiro lugar, isso é normal, irmão. Viver crise na fé não significa dizer que você perdeu a salvação, não. Fique tranquilo. Isso é normal. Viver as nossas crises é muito humano. Somos muito falhos. Então, tranquilize o seu coração nisto. Apenas ore dizendo, Senhor, coloca ou recoloca o meu coração no lugar certo. E permaneça firme, irmão. Permaneça firme com o Senhor. Vale a pena. Não abandone, não. Não olhe para os ímpios. Mas olhe para Cristo, que é o nosso exemplo. E quanto àqueles que já estão com o seu coração muito balançado, que você possa vivenciar isto que Asaf vivenciou neste culto. E que você diga, Senhor, basta. Eu quero viver a tua graça e a tua misericórdia, porque tu és merecedor do meu amor e da minha dedicação. Cure a sua cabeça, eu convido o pastor Gessé para vir aqui à frente e orar ao Senhor, demonstrando a nossa gratidão, nosso louvor e o nosso sentimento para com Deus. E olhando que ser peregrino e forasteiro nessa terra é muito mais profundo do que eu imagino. Mas é o melhor lugar e é o melhor estado que temos, porque estamos com o nosso Deus. Oremos. Senhor da graça, muito obrigado pela tua palavra, que nos exorta, nos anima, nos dá, ó Deus, forças para continuar. E sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Obrigado, ó Pai. Obrigado também, ó Deus, porque a tua palavra nos mostra verdadeiramente quem somos. Somos homens e mulheres resgatados pela tua graça, mas que ainda vivemos em crises. Porque somos pecadores, ó Pai. E este mal habita em mim. E que tenta me dominar todos os dias. Senhor Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, como nós acabamos de ouvir. Porque por tantas vezes o nosso coração se inclinou para a maldade, para o pecado, para a inveja, para aquilo para o qual Deus já nos libertou. Mas ainda nos inclinamos para isso, ó Deus. Ó Pai, também eu te agradeço na tua palavra, porque sabemos o que temos, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Que possamos, ó Pai, pensar nestas coisas, lembrar destas coisas. Que os nossos olhos e o nosso coração, ó Pai, estejam nas coisas lá do alto, naquilo que é perfeito, não nas coisas desta terra, que ladrão rouba, escava, que a ferrugem corrói, a traça come. Deus, isso não é nada. Nos ajude, ó Deus, ó Pai, cada dia a prosseguir nos teus caminhos. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, ó Deus, por este culto
que viemos aqui para prestar a Ti como oferta de gratidão e ouvir do Senhor a Tua doce e boa voz. É no culto, como nós ouvimos também, ó Deus, que por tantas vezes somos restaurados. Restaura vidas aqui, ó Pai. O Senhor conhece cada coração aqui, cada desejo aqui. Nos ajude. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua palavra. Nós precisamos do Senhor. Nós oramos, ó Pai, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez, o nosso pecado. Nós oramos, ó Pai, reconhecendo também a Tua graça sobre nossas vidas, porque é pela Tua graça somos salvos, ó Deus. Tão somente pela Tua graça e não pela nossa própria vontade. Eu Te oro, ó Pai, assim, no nome santo, soberano, maravilhoso e bondoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Fiquemos de pé, meus queridos. Recebamos a bênção. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, graça tão maravilhosa que nos alcançou, sendo nós ainda pecadores. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o dom do Espírito Santo, que é o amor, repouse sobre este povo e sobre todo o povo de Deus que aguarda a Tua vinda, agora e sempre. Amém.